Se você sabe, reza assim comigo: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja, amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia. Eu nunca sei se é bom dia ou se é boa noite, né? O pessoal fala que tem que falar bom dia depois da meia-noite, mas como a gente não dormiu, então é boa noite ainda, né? Então boa noite. Fala assim, bom dia. Fala boa noite. Fala para quem está do seu lado: que bom que você está aqui. Fala para quem está do outro lado: que bom que você veio. Eu quero cumprimentar também com muito carinho você que está em casa, nos acompanhando por todo o sistema de comunicação da TV Evangelizar. Que alegria ter você conosco, seja pela TV, seja através do YouTube. Estamos com mais de 2.000 aparelhos conectados só no YouTube, ou seja, 2.000 aparelhos são muito mais do que 5.000 pessoas, fora a TV, fora todos os nossos meios de comunicação. Que alegria ter você aqui conosco. Seja bem-vindo à nossa vigília de Pentecostes, aqui diretamente de Curitiba, da sede, do coração da TV Evangelizar para o Brasil e para o mundo. Então você que está aqui no auditório, eu quero te pedir, vamos dar uma grandiosa salva de palmas para quem está em casa nos acompanhando. Para você que porventura não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador, missionário da comunidade Filhos de João Batista, moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, a 1h30 de Belo Horizonte. São 28 anos caminhando com Jesus, 25 dedicados ao ministério da pregação e 12 anos vivendo única e exclusivamente para a evangelização. Há 13 anos atrás eu era executivo de empresa e Deus pediu que eu deixasse tudo para viver única e exclusivamente para evangelizar. Então há 12 anos nós não temos outra vida a não ser pregar o evangelho, defender a igreja, defender a família, ajudar pessoas a terem essa experiência com Deus. Desta forma, em 12 anos, Deus já me deu a alegria de pregar em centenas de cidades do Brasil. Já preguei fora do país também algumas vezes. Sou autor de 3 livros. Tive um programa aqui na TV Evangelizar durante 1 ano, ficamos com um programa no ar. Depois hoje, devido ao nosso cúmulo de agendas, não foi possível ter mais o programa, mas sempre que posso, com muito carinho, estou aqui na TV Evangelizar. Me sinto parte desta grande família Evangelizar. Sou casado há 22 anos com a Edna, tenho 2 filhos, o Juan Felipe de 18 anos de idade e o Benjamin de 9 aninhos, 2 meninos, e os 2 são bonitos como o pai. Obrigado. Estamos hoje nesta vigília de Pentecostes, clamando este derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu já quero dizer para você, eu estou acompanhando desde o início da nossa vigília, e quantas coisas já foram faladas aqui para nós. Padre Kleber, tantos padres, o Padre Tiago, o Padre Felipe, enfim, tantos trouxeram tantas mensagens. Então eu quero dizer para você, nesta última pregação da nossa vigília de Pentecostes, eu quero dizer para você, você não irá sair daqui da mesma forma que você chegou, amém? Você acredita nisso, sim ou não? Então me dá um glória a Deus maravilhoso. Não, eu pedi um glória a Deus maravilhoso, com todo respeito, mas o seu foi ridículo. Fala para quem está do seu lado, você pode melhorar o seu glória a Deus? Se você acredita que você não vai sair daqui da mesma forma, dá um glória a Deus maravilhoso. E uma salva de palmas para Jesus. Não, é para Ele, se é para Ele pode ser melhor, é para Ele. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Vixe, ficou em casa na estante, aberta no Salmo 90, aleluia. Quem está com a Bíblia e achou, dá uma glória a Deus. Quem está com a Bíblia mas não achou ainda, fala misericórdia. E quem está sem Bíblia, fala socorro.
Pega essas almas, Nossa Senhora. É com a senhora então. Me ouve. Atos 4, 23. Eu vou lendo. Diz assim: Pedro e João, ao se verem livres, voltaram e se reuniram com seus companheiros e contaram o que lhes haviam dito os sumos sacerdotes e os letrados. Os que ouviram o relato levantaram a voz unanimemente, todos juntos, dirigindo-se a Deus o seguinte clamor: Senhor, vós fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, que por boca do teu servo Davi, inspirado pelo Espírito Santo, dissestes: porque se agitam as nações e os povos planejam em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se alinharam contra o Senhor, o seu ungido. De fato, nesta cidade alinharam-se contra o teu santo servo Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos, com os pagãos e com gente de Israel. Mas foi para executar tudo aquilo que a tua mão e o teu desígnio já havia anunciado. Agora, pois, Senhor, presta atenção para as tuas ameaças e concedei aos vossos servos anunciar corajosamente e com toda a ousadia. Estenda a tua mão para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus Cristo. Ao terminar a súplica, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e eles encheram-se do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus corajosamente. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, para nós entendermos este trecho dos livros dos Atos dos Apóstolos, acabamos de ler, nós precisamos entender um pouquinho acerca do contexto ao qual está inserido este trecho. O livro do Atos dos Apóstolos é muito intenso. O primeiro capítulo, o capítulo número 1 dos Atos dos Apóstolos, começa falando acerca da promessa. É Jesus prometendo para os discípulos: ei, não saiais da cidade não, ficam todos juntos, até que venha sobre vós o Espírito Santo, porque João Batista vos batizou com água, mas dentro de poucos dias virá sobre vós o Espírito Santo. Isso no capítulo 1. No capítulo 1 ainda nós vamos ver então a ascensão de Jesus ao céu. Então Jesus se despede dos discípulos e diz: ei, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinho, eu enviarei para vós o Paráclito, o Consolador, o Advogado, aquele que vos dará força, aquele que vos revelará toda a verdade. No capítulo 1 ainda do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver então a eleição de Matias, aquele que foi eleito para substituir Judas Iscariotes. E então a gente chega agora no capítulo 2. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver então o cumprimento da profecia, aquilo que Jesus havia prometido, que viria o Espírito Santo. Então em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, é chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio sobre eles como línguas de fogo, repartiram sobre a cabeça, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. No Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ainda, nós vamos ver então Pedro fazer a sua primeira pregação, porque após Pentecostes, o povo começou a dizer: eles estão todos embriagados, eles estão bêbados, eles não têm vergonha. E Pedro então se levanta e diz: ei, não, nós não estamos embriagados, pelo contrário, está se cumprindo hoje a profecia do profeta Joel, que dizia: depois de tudo isso, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. E então na primeira pregação, Pedro converteu 3.000 pessoas para o Senhor. Então agora chegamos no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 3 então agora, Pedro e os apóstolos estão todos inflamados do Espírito Santo. Eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro e João agora vão pregar no templo. E quando eles chegam no templo, então na porta do templo, eles vão encontrar o paralítico. E o paralítico diz: ei, me dá uma moeda, ei, me dá uma esmola. E eles então, ousados, inflamados do Espírito Santo, Pedro e João diz: ei, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o paralítico se levantou e entrou no templo para adorar Jesus Cristo com eles. Aplauda isso em nome de Jesus. Devido a esta pregação, então agora, Pedro e João são presos. E agora eles vão ser levados diante do Sinédrio. E agora diante do Sinédrio eles vão ser acusados.
eles vão ser advertidos, eles vão ser ameaçados, dizendo: ei, para de pregar Jesus. E eu já preciso aqui abrir um parênteses. Quantas vezes na minha vida e na sua vida também é assim? A gente começa a caminhar na igreja, a gente começa a participar da missa, e a gente começa a se envolver cada vez mais. A gente fala: não, agora só a missa de domingo não tá bom, diga amém. Horrível, só a missa de domingo não tá bom, diga amém. E você agora quer ir também na missa durante a semana, diga amém. E você vai se aprofundando, você fala: agora eu também quero rezar o terço, pelo menos uma vez na semana, diga amém. E você vai caminhando, você fala: não, agora eu vou rezar o terço todo dia, diga amém. E agora você vai na missa no domingo, na missa na quarta, você reza o terço todo dia, diga aleluia. E você fala: mas eu quero mais de Deus, então agora eu vou fazer um jejum toda sexta-feira, diga eita glória. E a gente começa a se envolver, e você fala: mas tá tão bom, que agora eu preciso servir também na igreja, diga é isso mesmo, Eduardo. E a gente começa então a se envolver na pastoral, no grupo de oração, no movimento, pastoral familiar, na catequese, no ministro. A gente quer servir a igreja, por quê? Porque a gente começa a ter a paixão por este Jesus. Porque o catecismo da igreja católica vai dizer que todo ser humano ele é chamado a conhecer, amar e servir a Deus. Porque eu só vou amar aquilo que eu conheço. Então quando eu conheço, eu passo a amar. E quando eu passo a amar, eu quero então servir. Então é por isso que a gente começa de uma missa, passa para 2 missas, começa com um terço, começa a rezar o terço todo dia, tá jejum, porque a gente está apaixonado por Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado: é assim que você tem que ser. Mas só que aí acontece também, muitas vezes como Pedro e João. E o que eu acho bonito de ler a Bíblia é que ao me deparar com a palavra de Deus, eu encontro nas páginas da Bíblia histórias como a minha e como a sua. A gente caminha na igreja, a gente reza, a gente jejua, mas a gente também passa por problemas, sim ou não? Sim. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, mas eles foram presos, sim ou não? Sim. E mesmo a gente caminhando na igreja, a gente rezando, a gente jejuando, a gente passa por crises no casamento, passa por desemprego, passa por doença, passa por problemas. E a gente então começa a se perguntar: Deus esqueceu de mim? Ou a gente começa a dizer: eu acho que Deus me abandonou. Ou a gente chega então a dizer: eu acho que não adianta mais rezar, porque parece que quanto mais eu rezo, mais... Você conhece esse ditado também? Eu acho que eu não vou mais rezar, porque parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ei, e eu preciso dizer para você, eu vim de Minas Gerais para dizer para você o seguinte: Deus não esqueceu você, Deus não te abandonou, Deus nunca te abandona, Deus nunca te abandonará. A história da Bíblia, a história dos homens e mulheres da Bíblia tem problema? Tem dificuldade? Tem, mas em todas elas Deus sempre dá a vitória no final. Pode aplaudir isso. O que você precisa entender, não é porque eu e você caminhamos na igreja que nós não vamos ter problemas. Se você rezar, você vai ter problemas. E se você não rezar, você também vai ter problema. Calma aí, Eduardo, espera aí. Você está querendo dizer que se eu vir na missa 2 vezes na semana, diga amém. Se eu rezar o texto todo dia, diga amém. Se eu jejuar toda sexta-feira, diga amém. Eu vou ter problema? Isso mesmo. Eduardo, calma aí. E você está dizendo que se eu não vier na missa, se eu não rezar o texto, se eu não jejuar, eu também vou ter problema? Então você pode me perguntar: Eduardo, então para que eu preciso rezar? Aqui está a diferença. Quem não reza, quem não tem comunhão com Deus, quem não tem intimidade com Deus, diante dos problemas se desespera, entra em pânico porque não vê saída. Agora quem reza, quem tem intimidade com Deus, quem está na igreja todo dia, problema vem, problema vai, e ele fica firme porque ele sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode aplaudir isso, aplauda isso, aplauda. Fala para quem está do seu lado: aguenta firme, meu irmão. Fechei parênteses. Pedro e João foram presos, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E hoje é noite de Pentecostes, diga amém.
E eu e você hoje somos chamados a sair daqui como discípulos de Jesus, cheios desse Espírito Santo. Você deseja isso, sim ou não? Sim. Quem deseja o Espírito Santo, levanta a mão e diga eu. Sim. Mas você pode me perguntar: Eduardo, estou entendendo tudo, todas as pregações, todo o mover, mas para que eu preciso do Espírito Santo na verdade? O Espírito Santo é só para quem prega, para quem toca, para quem caminha na igreja? É só para servir na pastoral, no movimento? Não. Eduardo, para que eu preciso então desenvolver esse discipulado? Por que eu preciso me tornar discípulo? Para que eu tenho que ser discípulo de Jesus a partir de agora? Por que ao encerrar esta vigília de Pentecostes, o que se espera de mim e de você é que nós nos tornemos discípulos, anunciadores destes Pentecostes? Para que isso, Eduardo? Vamos entender. O Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, no dia 2 de setembro de 2014, na sua homilia na Casa Santa Marta, o Papa Francisco fez a seguinte afirmação: você pode ter 5 diplomas de faculdade, você pode ter pós-graduação, doutorado e mestrado, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não tem nada. Veja, o Papa Francisco disse: você pode ter 5 diplomas, pós-graduação, doutorado e mestrado, você pode ter toda a inteligência mental, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não tem nada. O que você precisa entender? Porque eu e você precisamos desse Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo, ele tira uma pessoa do patamar da média e ele leva a pessoa acima da média. O que é isso? O Espírito Santo de Deus é para fazer de mim melhor pai, melhor marido, melhor filho, melhor profissional, melhor patrão, melhor funcionário, melhor cristão, melhor católico. É isso que o Espírito Santo quer fazer de mim e de você neste dia. É o que o Espírito Santo quer fazer de nós. Ele tira a gente da média e ele leva a gente a um patamar acima da média. Quem me ouve, diga amém. Vamos entender isso. Eu me lembro que quando eu estudava na escola, não vou te falar quanto tempo atrás, para você não saber a minha idade, mas já faz uns bons anos. Quando eu estudava na escola, no ensino médio, não era nem ensino médio agora, né? Era educação geral na época, 2º grau, faz tempo. Na escola que eu estudava, era bimestre, ou seja, 4 bimestres no ano. A média para mim passar de ano era 7 ou 70, era a média. Ou seja, acompanhe meu raciocínio para você não se perder. Se eu tirasse 7 e 7, eu estava aprovado, passei de ano, bora para a próxima série. Então eu te pergunto, baseado nesse dado, tirar nota na média era bom, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, era muito bom, porque se a média era 7, eu tirasse 7, 4, 7, estava aprovado, bora para a próxima série. Mas acompanhe meu raciocínio. Agora eu te pergunto, quem eram os alunos que eram lembrados pela professora para receber homenagem? Os que tiravam 7 ou os que tiravam 10? Quem eram os alunos que recebiam homenagem na formatura? Os que tiravam 7 ou os que tiravam 10? Então eu te pergunto de novo, tirar nota na média é bom, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que dá assim, ó. Dei um nó na sua cabeça. Tirar nota na média é bom, sim ou não? Sim, é bom. Por quê? Acompanha o raciocínio. 7, passei de ano, fui aprovado. Mas o que é o segredo aqui? A média é bom, não há nada de problema com a média. Mas o que acontece é, acima da média é muito melhor. Pega essa revelação e prepara para aplaudir. Você pode ser um bom marido, você pode ser uma boa mãe, você pode ser um bom pai, você pode ser um bom filho, um bom funcionário, mas um bom patrão. Mas isso é uma vida mediana. E o que o Espírito Santo de Deus quer fazer comigo e com você nesta noite é tirar a gente da média e levar a gente a um patamar acima da média. Pode aplaudir. Não, faz a mãozinha para você nunca se esquecer. Você que está em casa, faz a mãozinha também. Você está cochilando no sofá, acorda você que está na sua casa. Faz a mãozinha assim comigo na altura do ombro, Fala assim comigo, a média é bom. Acima da média é muito melhor. De novo, a média é bom. Acima da média é muito melhor.
E eu te pergunto então, qual é a vida que você quer ter a partir de hoje? Eu não escutei. Qual é a vida que você quer ter a partir de hoje? Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aplauda isso. Fala para quem está do seu lado, seja cheio do Espírito Santo. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas você pode me perguntar então, Eduardo, estou entendendo. Então o Espírito Santo, ele tira eu da média, ele me leva acima da média. Mas na prática, o que o Espírito Santo de Deus, ele quer me dar a partir desta noite? E eu fui rezar, e Deus me deu aqui algumas coisas. Deus me revelou algumas coisas que ele quer dar para nós nesta noite. Você quer me ouvir, sim ou não? Sim. Então me dá uma salva de palmas para Jesus mais uma vez. Primeira coisa que o Espírito Santo deseja dar para nós nesta noite, repita comigo: fortaleza e maturidade. Fortaleza e maturidade. Qual que é a primeira coisa que o Espírito Santo quer nos dar? Fortaleza e maturidade. O que é isso? Levanta a tua cabeça hoje. Saia daqui hoje de cabeça erguida. Cria ânimo, cria esperança, retoma sonhos, retoma projetos, volta a sonhar, volta a acreditar. Amadureça. Hoje é noite de você criar maturidade. Mas qual é o problema? Vivemos hoje uma geração de gente imatura. Me desculpa, mas vivemos hoje uma geração de gente fraca. Uma geração de gente que não aguenta o confronto, não aguenta o conflito. Ninguém pode falar nada para você que você fala: vou chorar, magoei. Uma geração de gente que não aguenta nada. E no trabalho é assim. Ah, porque lá no trabalho, Eduardo, você não sabe. Mas se você soubesse na empresa que eu trabalho, eu sou perseguido, eu sofro, ninguém me valoriza. Porque lá existe uma nuvem negra sobre aquele lugar. O que é isso? É uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus. Será que você é perseguido? Ou será que é você que chega para trabalhar todo dia com a cara emburrada, com a cara de giló? Você chega todo dia para trabalhar mal-humorado. Você reclama de tudo. Você é o último a chegar, o primeiro a sair. Você não faz nada mais do que aquilo que te pedem. Afinal, eu sou pago só para fazer isso. E você quer que te valorizem? Uma pessoa cheia do Espírito Santo eu vou dar o meu melhor aqui, mesmo que ninguém me reconheça hoje, mesmo que ninguém me valoriza hoje, mas eu sou cheio do Espírito Santo, então eu vou honrar este lugar. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, porque é daqui que saiu o pão para minha família. E eu vou trabalhando, eu vou trabalhando, eu vou trabalhando, eu vou honrando. E vai chegar um belo dia então, que Deus vai te honrar tanto, que Ele vai te falar: eu vou te promover nessa empresa, e agora você vai ganhar 3 vezes mais. Ou se nessa empresa não tiver lugar para você, Ele vai abrir outra porta de emprego para você. O que é isso? É um profissional com maturidade. Mas não, aí ninguém pode falar nada com você no trabalho. O que é que você fala? Nem meu pai fala comigo assim, vou pedir demissão. E aí tem gente que está trocando de emprego, já trocou de 5 empregos no ano. Só no trabalho, Eduardo? Não. No casamento também. Uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, separa, põe para fora, larga, é mais fácil. É mais fácil largar, separar, põe para fora. Me traiu, vou trair também. Vou pagar com a mesma moeda, porque homem não chora. A mala está lá fora, toma aqui R$50. O que é isso? É uma geração de gente imatura. Porque um casal cheio do Espírito Santo vai ter problema? Vai. Mas ele senta, ele dialoga, ele resolve os BOs, ele põe os pingos nos is, mas ele não desiste, ele fica firme, porque ele acredita que aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E por pior que esteja o seu casamento hoje, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar aquele lugar, por pior que esteja lá. Aplauda isso. Mas aí não. Vivemos hoje uma geração de gente que tudo se apega aos seus defeitos de caráter. Ah, Eduardo, é porque eu sou assim mesmo, porque eu sou verdadeira. Então a gente fala tudo mesmo lá em casa, viu, Eduardo? Porque eu sou verdadeira, a vovó era verdadeira, a mamãe era verdadeira, e eu também sou verdadeira, então eu falo tudo mesmo. Me desculpa, mas você não é verdadeira. Você é uma mulher sem sabedoria. Porque a palavra vai dizer: existe tempo para falar e tempo para ouvir. E é verdade ou não é que toda vez que você fala pelos cotovelos, que você atropela as coisas, quando você termina de falar, quem fica mal primeiro é você mesmo, sim ou não? Sim.
Então por que você precisa mudar? Primeiro, porque você não está feliz do jeito que você está. Segundo, porque é pecado. Terceiro, porque a sua família merece uma pessoa melhor dentro de casa. Diga amém. Uma geração de homem sensível, uma geração de homem que não beija, não abraça, não dá carinho. Eduardo, é porque é meu jeito de ser. Porque nós aqui do sul, nós é assim mesmo, viu? Nós é tudo bruto mesmo, nós é macho mesmo. Então esse negócio de beijo não é com a gente, de abraço não é com a gente. E quem quiser gostar de mim é assim. Por isso que ninguém gosta de você. Quer beijo? Beija. Quer abraço? Dá abraço. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é carinhoso, ele é gentil, leva café na cama, manda buquê de flor. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela muda o seu ambiente porque ela é gentil, ela é delicada, ela arruma a mesa, ela perfuma a casa, porque ela é gentil. E um casamento assim não há nada que vai poder separar, porque uma pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. O Espírito Santo quer te dar fortaleza e maturidade. Então a saída não é botar para fora, a saída não é largar, a saída não é separar, a saída é chamar o maridão, a maridona, resolve os BO e segue firme para frente, perdoa, alinha, resolve os BO, mas segue juntos e unidos. É isso que tem que acontecer no seu casamento. Diga amém. Amém. Pode aplaudir isso. Mas o que eu mais escuto também por aí é pai e mãe dizendo: Eduardo, eu não aguento mais os meus filhos adolescentes, eu não sei o que eu faço, eu não sei onde foi que eu errei. E aí a moda então é: põe no colégio interno, manda morar com a avó, porque é mais fácil eu terceirizar os problemas dos meus filhos do que eu ser um pai e uma mãe cheio de sabedoria, pegar esses meninos, dar colo para eles, entender os problemas, exercer a autoridade materna e paterna e melhorar as coisas dentro de casa. Mas qual que é o problema? É mais fácil eu enfiar um celular na mão do meu filho do que eu dialogar com ele olho no olho e entender o que está acontecendo com ele. Mas qual que é o problema? Muito pai e mãe dá celular para o filho, porque diz: é a única forma que eu tenho de ter sossego dentro de casa, de eu ter um minuto de paz. Então me desculpe, você está precisando do Espírito Santo de Deus para te ensinar verdadeiramente o que é ser pai e ser mãe. Ser pai e mãe não é enfiar o celular na mão do filho para você ter sossego. Ser pai e mãe é você dar aquilo que o filho precisa, mas é sentar no tapete da casa, montar quebra-cabeça com ele, largar o seu celular e o seu celular para você ser melhor pai e melhor mãe dentro de casa. Mas qual que é o problema? O pai e a mãe não tiram o celular da mão do filho, porque eles não têm moral para falar, porque o pai e a mãe também não largam o celular em nenhum momento. Fala para quem está do seu lado: a casa caiu para o seu lado agora. Então tem pai e mãe nesta noite, ao sair daqui vai ter que retomar a autoridade dentro de casa, ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho. Tem casal aqui que ao sair daqui vai ter que chegar em casa e chamar o maridão e a maridona para conversar. Menos celular, mais olho no olho. Menos briga, mais diálogo. Menos bico e mais amor, mais carinho, mais abraço, mais beijo. Até porque nós só temos o hoje, nós não temos o amanhã. Nós só temos o hoje para amar. Então você tem que sair daqui hoje amando os seus, beijando os seus, abraçando os seus, porque é isso que o Espírito Santo faz em você. Ele quer te dar fortaleza e maturidade. Sair daqui de cabeça erguida. Para com esse negócio de mimimi: porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque ninguém apoia os meus sonhos. Quem tem que acreditar nos teus sonhos é você. Se ninguém apoia, acredita você. E ninguém tem obrigação de apoiar os teus sonhos. Sabe por quê? Porque Deus não deu os sonhos para ela, Deus deu o sonho para você. Então quem tem que acreditar é você. Quem tem que trabalhar é você. Quem tem que lutar é você. Levanta a sua cabeça, receba fortaleza em nome de Jesus. Que caia por terra nesta noite toda dependência emocional. Que caia por terra nesta noite todo espírito de comparação. Você que vive comparando a sua vida com a vida dos outros. Bata no seu peito e diga: eu recebo Jesus. Horrível, diga: eu recebo Jesus. Eu recebo Jesus. Repita comigo: fortaleza e maturidade. Fortaleza e maturidade. Segunda coisa que o Espírito Santo quer dar para mim e para você nesta noite. Repita comigo: convicção e ousadia. Convicção e ousadia. O que o Espírito Santo quer dar para nós? Convicção e ousadia. É o que nós lemos no versículo 29. Agora, pois, Senhor, olhai para as tuas ameaças. O que é isso? Olhai para as tuas palavras e concede aos vossos servos anunciar corajosamente a tua palavra com ousadia. O que é convicção? É você acreditar naquilo que está sendo pregado. É você acreditar em cada palavra que já foi liberada sobre a sua vida. Quantas pregações você já ouviu? Quantas profecias foram liberadas, mas a gente não acredita. Qual é o problema? A gente vem para a vigília, diga amém. Horrível, a gente vem para a vigília, diga amém. A gente escuta a pregação, diga amém. Aí aqui a gente chora, a gente arrepia, a gente treme.
Mas daí a gente sai do portão para fora, a Cinderela vira abóbora. A gente esquece de tudo aquilo que foi rezado, de tudo aquilo que foi profetizado. E a gente fala, eu sabia. Eu mal saí da vigília, parece que o capeta chegou em casa primeiro do que eu. O que é isso? Você já perdeu a batalha. O que é uma pessoa com convicção, com ousadia? Você talvez vai chegar na sua casa hoje e o seu parente vai olhar e falar assim: isso é hora? Passou a noite na rua e você, aham. Onde é que você estava? Você vai dizer, rezando. Mas e agora que vai fazer o almoço, café da manhã? Você vai dizer, a geladeira está lá, o fogão está lá. Eu rezei por você, eu rezei por mim. E graças à minha oração, Deus está abençoando a minha família. Boa noite, eu estou muito cansada, eu estou indo dormir. Porque você acredita naquilo que está sendo pregado. É você ter convicção. O que é olhar para as palavras? Nós precisamos todos os dias acreditar naquilo que está sendo pregado. Porque a palavra vai dizer, a fé vem pelo ouvir. Então se a fé vem pelo ouvir, a descrença também vem pelo ouvir. Você precisa escrever nas paredes da sua casa, no espelho do seu quarto, a profecia que Deus já te deu. Minha gente, eu tenho a minha Bíblia de oração pessoal, que ela me acompanha há 28 anos, e ela é toda marcada, riscada, tem páginas marcadas com lágrimas, que quando eu estou mal é para ela que eu volto, porque é nela que eu volto e eu vejo as promessas que Deus me fez há 28 anos atrás, que ainda não se cumpriram, mas é baseada nela que eu falo, eu vou seguir, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então você precisa voltar a acreditar, convicção. Você tem que sair daqui hoje com ousadia. O que é isso? Brilho nos olhos, sorriso nos lábios, levanta a tua cabeça, fortaleza. Acredita. Se Deus está mandando marcar o casamento, marca o casamento. Se Deus está mandando ter o segundo filho, tem o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto. Se Deus está mandando abrir o seu negócio, abre o seu negócio. Eduardo, mas o Brasil está em crise. Porque agora está tudo em crise, as coisas estão fechando. Mas se Deus está mandando você abrir o seu negócio, todo mundo pode estar fechando, mas você vai abrir, você vai prosperar abundantemente. Tem gente aqui que vai ter que retomar a faculdade que está trancada. Sonhos de faculdade, sonhos de pós-graduação. Porque quando eu rezava para esta noite, o que Deus colocava no meu coração é que eu estaria pregando para pessoas que estão aqui e para pessoas que estão em casa, que você já engavetou os teus sonhos, os teus projetos, porque pessoas riram dos teus sonhos, porque pessoas riram dos seus projetos, porque pessoas falaram, quem é você para conquistar? Quem é você para acreditar? E eu vim de Minas Gerais para dizer para você, se Deus colocou um sonho no seu coração, você precisa acreditar, porque se Ele prometeu, vai cumprir, vai acontecer. Pode demorar, mas vai acontecer. Aplauda isso. Mas qual é o problema? Vivemos hoje uma geração de gente imatura e imediatista. O criar convicção é, vai ter problema? Vai, mas se Deus prometeu, a promessa ainda está de pé, diga amém. Se Deus prometeu, a promessa ainda está de pé, diga amém. Amém. Mas a gente quer tudo para ontem de manhã. A gente escuta uma pregação como essa e a gente acha que o milagre vai estar ali na porta esperando. Não é isso. O milagre vai acontecer, vai, mas ele precisa de um processo de maturidade. Mas a gente vive uma geração que quer tudo para ontem de manhã. Como eu sempre costumo brincar, uma geração Nissim miojo. Vocês conhecem miojo? Conhece aquele macarrãozinho instantâneo? Fica pronto em quanto tempo? 3 minutos. Mas não tem gosto de nada aquilo. Eu comia aquilo 1 ano na minha vida, na empresa que eu trabalhava. Não tinha como levar marmita e fazer almoço. O que eu comia? Miojo. Fiquei especialista em miojo. Miojo com queijo, com ketchup, com maionese. Peguei trauma também. Mas fica pronto em 3 minutos. Acompanha meu raciocínio. Eu venho de Minas Gerais. O que tem muito em Minas? Queijo também. Mas além de queijo, o que tem muito? Fogão a lenha. Quando você vai fazer uma comida no fogão a lenha, que horas que você começa? 6 horas da manhã. Você tem que pegar a lenha, separar a lenha, põe a lenha no sol para secar, deixa a lenha lá secando. Enquanto a lenha vai secando, você vai dentro de casa, vai separando o feijão, escolhendo o feijão. Quando é umas 10 horas da manhã, você pega a lenha, tira a lenha do sol, taca no fogão, acende o fogo, dá aquela banada lá para a lenha pegar fogo. Aí você pega o feijão, taca lá, deixa o feijão pegando fogo, pegando pressão.
Enquanto o feijão vai pegando pressão, você volta dentro de casa, vai picando o bacon, a calabresa, a linguicinha, a couve, já está me dando fome, aleluia. Resumindo, que horas que esse almoço vai ficar pronto? 12:30, 1h da tarde. Que horas você começou? 6 da manhã. Demorou? Sim, mas eu te pergunto, o sabor de uma comida feita no fogão a lenha, se compara ao sabor de um miojo? Não. Então o que você precisa entender? Eu sei que eu estou pregando nesta noite para gente que está aqui esperando o seu milagre há 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15. Eu não sei quanto tempo você está esperando o seu milagre, mas o que você precisa entender é: Deus não está demorando, na verdade Ele está caprichando, e quando o seu milagre chegar, o sabor vai ser incomparável. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Se você acredita nessa palavra, aplauda isso de verdade. Ei, olha o Espírito Santo falando. E você precisa entender uma coisa: miojo é porção individual, é feito só para uma pessoa comer. Comida no fogão a lenha, você não faz só para uma pessoa, porque dá muito trabalho. Então quando você faz comida no fogão a lenha, você tem que chamar a sua família inteira para comer. Então pega essa revelação. Talvez você ache que o seu milagre está demorando, mas na verdade ele não está demorando. Deus está caprichando, e quando Ele chegar, além do sabor ser incomparável, Ele vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que vai pegar a sua família inteirinha. Aplauda isso de verdade se você acredita. Você precisa sair desta vigília hoje com fortaleza, com maturidade. Amadureça nos seus relacionamentos, amadureça na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Não é hora de abandonar, não é hora de desistir, não é hora de voltar para trás. É hora de criar maturidade, fortaleza. Fortaleça, levanta a sua cabeça, volta a sonhar, volta a acreditar. Acredita na palavra que foi pregada, acredita naquilo que você ouve, acredita nas profecias liberadas. Saia daqui hoje, cabeça erguida, peito aberto, sorriso nos lábios. Amanhã é segunda-feira, porque hoje já é domingo. Amanhã é segunda-feira. Levanta mais cedo, toma um banho, lava esse cabelo, faz uma chapinha, uma escova, mete uma make poderosa nessa cara e sai para a vida assim, ó, de peito aberto, estufado. Mas só que se prepara, porque se tem algo que incomoda a vida das pessoas, não é aquilo que você tem, mas a maioria das vezes é a sua alegria. E aí quando as pessoas verem você rindo, feliz, bonitona, bonitão, com o cabelão escovado, vão te perguntar: uai, não é você que está com problema? Você vai dizer: aham. Dizer: uai, não é você que está com problema no casamento? Você vai dizer: e o maridão está mais atacado do que nunca. Vão dizer: uai, não é você que está endividado? Você vai dizer: e o boleto do cartão venceu ontem. E vão te perguntar: mas então por que, se você está com tanto problema, por que você está tão feliz assim? E você vai dizer: porque eu participei da vigília de Pentecostes na TV Evangelizar, e lá eu escutei que Deus pode demorar, mas o milagre vai acontecer. Fica de pé e dá um glória a Deus maravilhoso. Não, se você acredita nisso, dá um glória a Deus maravilhoso. Repita comigo: fortaleza, maturidade, convicção e ousadia. Diga: eu recebo Jesus. Eu não quero mais murmurar. Eu não vou mais lamuriar. Hoje eu saio daqui de cabeça erguida. Eu retomo os sonhos. Eu retomo os meus projetos. Eu vou amadurecer. Porque eu creio que o melhor de Deus está por vir na minha vida. Eu recebo hoje um novo batismo no Espírito Santo. Eu recebo hoje atualização de Pentecostes na minha vida. Eu não vou temer. Eu vou acreditar. Eu vou avançar. Porque eu creio na palavra pregada. E eu creio naquele que faz nova
todas as coisas. Se você acredita nisso, levanta os seus braços lá no alto. Vamos cantar ministério. Vem cá, Tiago, vem cá, Dulce, vamos rezar junto. Nós vamos clamar Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você não se economizasse agora. A palavra vai dizer que todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. Quem bater, abrir-se-vos-á. Este é o grande momento da nossa vigília agora. Nós vamos orar, vamos clamar, pedindo o batismo no Espírito Santo. Esta efusão do Espírito que faz nova todas as coisas. Se você precisa de força, se você se sente cansado, se você precisa de resposta, se você precisa de maturidade, agora é hora de você pedir, e o céu vai responder ao nosso clamor. Levanta seus braços, vamos cantar. Espírito Santo, vinde. Solta sua voz, vai. Falar em mim. Solta sua voz. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Diga, Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde, orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste. Se você deseja, levante seus braços lá no alto e peça, incendeia! Incendeia minha alma. Incendeia! Incendeia minha alma. Incendeia! Incendeia minha alma, Senhor. Quem deseja, peça, incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia! Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Vamos do começo, vamos lá do começo. Espírito Santo, vinde. Vai, solta sua voz, vai. Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Orar em mim. Peça, Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Falar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Peça, orar em mim. Orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Falar em Vinde mim. curar Vinde curar, vinde libertar nossos corações. Corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo. Traz fogo do céu nesse. Levanta seus braços. Não se economiza, não se economiza. Vai, levanta seus braços lá no alto e peça. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. Senhor. Oh, incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. Se você ora em línguas, solte a sua voz agora na linguagem do Espírito, vai. Se você não ora em línguas, vai dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu quero, eu me abro. Eu te peço agora, Senhor, rasga o céu agora sobre as nossas cabeças e envia sobre nós um poderoso derramamento do teu Espírito Santo. Vem agora, Espírito Santo, trazer fortaleza, trazer ousadia, parresia, visão espiritual.
Vem Espírito Santo agora batizar-nos, assim como derramou línguas de fogo naquele dia na sala de Pentecostes. Nós estamos hoje aqui reunidos no andar de cima. Maria está aqui e nós te pedimos agora, Senhor, um poderoso derramamento do teu Espírito Santo. Vem batizar, tirar todo medo, todo trauma, toda insegurança. Vem Espírito Santo, nós te pedimos, levanta-se agora, Deus, poderosamente, para que se realizem curas, milagres e prodígios, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a maturidade, ela passa por um processo de mudança de mentalidade. Eu queria que você colocasse a mão nas suas cabeças agora. Continua rezando agora com a mão sobre a sua cabeça. Vá pedindo agora esse batismo do Espírito Santo na sua cabeça, agora na sua mente. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, venha batizar toda a nossa mente, todo o nosso cérebro, cerebelo, hipotálamo. Vem Espírito Santo de Deus, batiza agora todo o nosso consciente, nosso subconsciente, nosso inconsciente, todo medo, todo trauma, toda insegurança, toda raiz de trauma. Batiza agora, Espírito Santo, a nossa cabeça. Nós oramos agora e clamamos, Espírito Santo, venha batizar agora pessoas que estão aqui, pessoas que estão em casa com sintomas de depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade. Nós te pedimos agora, Deus, liberta agora a nossa mente, liberta agora, Deus, de todo esse medo. Pessoas que sentem uma tristeza profunda, você que vive uma melancolia, uma mágoa, um ressentimento, deixa o Espírito Santo de Deus batizar agora a sua cabeça. Essa vontade de sumir, essa vontade de desaparecer, essa síndrome de pânico, esse complexo de inferioridade. Você que disse: ninguém me ama, ninguém me entende, parece que não há lugar para mim no mundo. Deixa o Espírito Santo de Deus batizar agora a sua cabeça. Esse complexo de inferioridade, que você não se acha boa para nada, você que vive comparando a sua vida com a vida dos outros, isso te traz uma infelicidade. Você que tem mania de reclamar de tudo, você reclama da casa, do carro, do trabalho, do casamento, dos filhos. Deixa o Espírito Santo de Deus batizar agora a sua cabeça. Pessoas aqui que pensaram em tirar a própria vida, que todo espírito de morte, todo pensamento suicida, pessoas em casa agora que estão nos acompanhando, você está sozinho no quarto escuro e você está apenas escutando a nossa voz. Você não vê imagem, mas você pensou em tirar a sua própria vida. Em nome de Jesus Cristo, seja batizado agora no Espírito Santo. Que todo espírito de morte, toda vontade de sumir, toda vontade de desaparecer, seja exterminado agora pela ação do Espírito Santo de Deus. Receba Espírito Santo, receba Espírito Santo, receba Espírito Santo. Shira labari 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 labari. Shira labari 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 labari. Shira labari 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 labari. Shira labari. Assim como o Espírito Santo do ventre de Nossa Senhora trouxe a fecundidade, hoje o Espírito Santo está curando a fecundidade de muitas mulheres, a fertilidade de muitos homens. Quantos casais recebendo essa graça pela ação do Espírito Santo que cobre com tua sombra. Toma posse dessa graça na tua vida. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Coloque a mão sobre o seu peito e continua rezando. Não para, não para. Coloque a mão sobre o seu coração e continua rezando. Essa tristeza, você que sente uma saudade, o Senhor me traz a palavra saudade. Eu não sei se é saudade de pessoas que estão longe, se é saudade do passado, mas você sente uma saudade que te consome. Deixa o Espírito Santo de Deus libertar você agora desta saudade. Pessoas aqui que paralisaram na cena de velório, você perdeu pessoas e depois disso você nunca mais se levantou. E a imagem que Deus me concede é de pessoas abraçadas ao caixão, e você abraçado ao caixão dizendo: me leva junto, quem tem que morrer sou eu.
E a palavra de ordem de Jesus para a tua vida hoje é: sai da cena do velório. Saudade sim, tristeza não. Seja liberto agora de toda essa tristeza. Falsas enfermidades. Você que sente dores no seu corpo, e você faz exames e nada detecta o que você tem. Que toda falsa enfermidade seja desmascarada agora pela ação do Espírito Santo de Deus. Ora, igreja, ora. Este choro engasgado na sua garganta, põe para fora agora este choro. Seja livre agora em nome de Jesus. O Espírito Santo está libertando você agora. Você que diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Você que tem carregado a sua família nas costas. Você que assumiu para si a responsabilidade, a obrigação de ter resposta para tudo e para todos. Você assumiu para si a obrigação de resolver o problema de todo mundo. E você diz: nem doente eu posso ficar. Mas você diz: eu não aguento mais, está pesado demais. Deus fala para você hoje: tira a sua família das costas. Deixa eu cuidar da sua família. Deixa eu cuidar de você. Seja livre agora de todo o peso, de todo o fardo nas suas costas, em nome de Jesus. Retoma sonhos, projetos, profecias. Sonhos de faculdade, de pós-graduação, de doutorado, de mestrado. Sonho de abrir seu negócio. Sonho de ter filhos, sonho de casar. Sonho de ministérios. Deixa Deus agora reavivar em você os teus sonhos, os teus projetos. Volta a sonhar de novo. Volta a acreditar de novo. Você pode, aqui você pode. Você é livre. Você é livre. O Espírito Santo está te dando uma coragem. Você que vive um relacionamento tóxico, chega. Você está ganhando essa coragem do Espírito Santo para retomar a tua liberdade. Você não nasceu para viver isso. Você nasceu para ser feliz de verdade em Cristo Jesus. Por isso hoje tome posse desta palavra. A coragem que o Espírito Santo está dando a você para tomar as rédeas da tua vida e da tua história. Escamas dos olhos estão caindo. Você que tem empurrado a vida com a barriga. Você que tem empurrado os problemas para debaixo do tapete. E diante dessa pregação foi caindo escama dos teus olhos. E Deus foi revelando diante de você realidades da sua vida que você precisa amadurecer e parar para resolver. Esse negócio de amanhã eu resolvo, depois eu vejo. Isso tem virado um bolo na sua vida. Isso tem virado um monte de problema. E Deus fala: agora é hora de você criar coragem. Agora é hora de você parar e resolver. Não dá mais, não dá mais. Toma coragem agora. Deus vai te dar as palavras certas, a hora certa, do jeito certo. Mas tudo vai se resolver pela ação do Espírito Santo de Deus. Canta, incendeia, incendeia, vai. Incendeia minha alma. Cante, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Senhor, Senhor. cante, incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Oh, incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. Levanta seus braços lá no alto. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não pode ser melhor, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta vigília, eu renuncio agora eu renuncio a agora Satanás e seus demônios, a Satanás e seus e demônios todas as suas armadilhas e todas as suas armadilhas contra a minha vida, contra a minha contra a vida, minha família, contra a minha contra a minha família, casa. contra a minha casa. Senhor Jesus, Senhor pela Jesus, ação do Espírito Santo, pela ação do Espírito eu renuncio Santo, agora eu renuncio a toda agora tristeza, a toda tristeza, melancolias, melancolia, mágoas, ressentimentos, ressentimento, falta de perdão, desejo de vingança, desejo de vingança, sentimento de ódio. sentimento de Sai ódio. da minha vida agora,
sai da minha vida Em agora. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu renuncio agora Eu renuncio a agora toda tristeza, a toda tristeza, a toda imaturidade, a toda a todo imaturidade, espírito de reclamação e lamúria. todo espírito de reclamação e lamúria. Sai da minha vida agora. Sai da minha vida Em agora. nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Eu declaro Cristo. agora Eu que declaro Jesus agora é o meu Senhor que Jesus é o meu da Senhor. minha vida, A minha da vida, minha casa, a minha da casa, minha família. a minha Jesus família. Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é. Eu tomo posse agora Eu tomo posse de um agora novo tempo, de um novo tempo pela ação do Espírito Santo, pela ação do Espírito na minha Santo. família, Na minha família, casa. na minha casa. Eu creio Eu que os creio meus sonhos, que os meus sonhos, tudo aquilo que Deus me prometeu, tudo aquilo que Deus me prometeu, irá se cumprir. irá se Por cumprir. isso eu tomo posse Por isso eu tomo de um posse novo tempo, de um novo um tempo de paz, um tempo de paz, de amor, de amor, de perdão, de perdão, de alegria, de alegria, de frutos, de frutos, de ousadia, de ousadia, de fortaleza, de fortaleza, na minha casa, na minha casa, na minha vida, na minha vida. E eu creio E eu que o creio melhor de Deus que o melhor de Deus está por vir. está por vir. Eu tomo posse Eu tomo que o posse melhor de Deus que o melhor de Deus está por vir. está por vir. Amém. Se Amém. você acredita nisso, dá uma salva de palmas e faz barulho. Incendeia, incendeia, vai. Levanta seus braços lá no alto, vai. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Eu quero ouvir, solta sua voz, vai. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, eu quero ouvir a sua voz, vai, eu quero ouvir, vai. Incendeia minha alma. Ousadia, fortaleza. Incendeia minha Convicção. Incendeia minha alma. Sobre a tua casa, sobre a tua família. Incendeia, incendeia, vai. Incendeia